Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. 11 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Durante essa pandemia do coronavírus, nós estamos rodando o mundo, onde tem atleta de Montes Claros, do Brasil. Lá estará o Momento Esportivo para contar história e também aqui no Brasil. Nesse bloco nós vamos bater um papo com Marcos Irã, o garoto que jogou no Montes Claros Tênis Clube, disputou o Campeonato Mineiro, jogou futebol no Casimiro, esteve no Atlético e também vai contar a sua vida aqui agora. Falei, Marcos Irã. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Marcos Irã, algumas pessoas me chamam de Irã. E falar um pouco da minha história no futebol. Eu, como toda criança, né, eu comecei no futebol de várzea. E como eu morava ali próximo ao bairro Morrinhos, né, eu joguei naquelas equipes que tinham por ali, né? Joguei no Verona, no NASA, Vila Luísa, Juventus, Marquense. E com o passar do tempo, jogando nas equipes, eu recebi o convite do Bonga para também jogar no Casimiro de Abreu, né? Fiquei um tempo lá no Casimiro de Abreu. Não cheguei a disputar nenhuma competição, mas foi bem proveitoso, né? Esse tempo que eu estive lá. Todos nós, né, naquela época sonhavam, né, em jogar no Casimiro, que chegava lá, já tinha uniforme separado para treinar, já tinha sua chuteira, né, e que mais se aproximava de um time profissional. E aí, fiquei por muito tempo lá, voltei de novo a jogar no futebol dos bairros, né, e com o passar do tempo também, novamente, eu recebi uma oportunidade de jogar no Ateneu, que naquela época iria disputar o Campeonato Mineiro de Juniores. E aí, a pessoa do Carlos, né, que era o diretor do Ateneu na época, né, foi até a minha casa conversar com a minha mãe para que eu pudesse mudar o horário de estudo. Eu estudava de manhã e não daria para treinar os 2 períodos. E ele pediu para que eu mudasse, né, e estudasse à noite. E isso aconteceu. E fui, comecei a treinar no Ateneu, né, eu juvenil na época, já treinava com um time júnior, né, que tinha vários jogadores, né, que até se despontaram alguns, como Sandrinho, né, que voava naquela época. E aí, nessa época, eu recebi um convite de um colega de time, né? Jogava no meu time o zagueiro Fernando Saruê, para ir jogar no Ferrol. O Ferrol estava montando uma equipe para disputar a Copa Mário Ribeiro de futsal. Essa Copa aconteceu no ginásio do Colégio São José. E fui treinar, fui para o Ferrol. Chegando ainda, como já disse, não tinha vivenciado muito futsal. Fiquei meio perdido assim no começo, né? E aí, o treinador da equipe naquela época nada mais, nada menos que o Isomar Seco, né? Então comecei uma boa escola. E aí ele foi me dando orientações, como posicionar na quadra, essas coisas assim. E aí fomos para o campeonato, né? Nesse campeonato a nossa equipe teve um bom rendimento, né? Mas saímos na semifinal nos pênaltis, se eu não me engano. E no decorrer do campeonato eu acabei fazendo alguns gols. E aí, né, tomei gosto, né? E aí, afinal, eu fui para o ginásio. E a história até engraçada. Fui para o ginásio porque eu estava concorrendo à artilharia do campeonato. E na equipe da praça tinha 2 também que concorriam na época, que era Alonso e Tadeu, né? Aí você já viu, né? 2 feras. Mas mesmo assim eu fui lá para a final para secar os 2 lá para mim pegar o troféu ou a medalha de artilheiro, né? Que eu imaginava que receberia. E fui para a final. Aí lá eles não conseguiram me ultrapassar, né, no número de gols. E eu fui o artilheiro da competição. Aí depois até a final da categoria principal, que ia jogar a equipe do Chimarrão, uma bela equipe. Fiquei ali, assisti o jogo todo, né? Inclusive um show de futsal, né? É uma equipe muito boa. E na hora da premiação, eu todo alegre achando que recebeu uma medalha de artilheiro e nada. Sem saber, né, que todos esses campeonatos, essas premiações de artilharia, de goleiro menos vazado, sempre vai para a equipe principal. Fiquei lá até o final, não recebi, mas foi bom, porque eu assisti um belo espetáculo de futsal naquele dia. Então, Luiz, como eu cheguei ao MCTC, tudo começou lá na Escola Polivalente, né? Que pelas mãos da professora Antonina, né? Que montou uma bela equipe de futsal naquela época. E nós fomos para os jogos escolares, né? Onde nos destacamos. E depois disso aí, nós fomos convidados, né? Eu, o Bruno naquela época, para fazer parte da seleção do Gengue. E é até engraçado que na final, né, desses jogos do Gengue, nós jogamos contra a equipe de Bocaiúva. Uma história até engraçada. Que
a gente estava ganhando o jogo, se eu não me engano, era de 3 gols de diferença, e o time nosso estava bem acertadinho, né? Na época o treinador era Zé Leite. E aí eles começaram a mudar o time lá e conseguiram virar o placar. Perdemos os jogos, né? Que a próxima fase iria acontecer na cidade de Pirapora. Então, passando a semana próxima a essa segunda fase, recebemos o convite da cidade de Bocaiúva, que naquela época alguns atletas não poderiam ir, né? Por conta da sua idade, né? Que eles não poderiam estar jogando, na verdade, aquela competição. E aí foram 4 jogadores de Montes Claros, né? Representar Bocaiúva lá em Pirapora. Na época foi eu, Tadeu, Marco Antônio e Bruno. E no primeiro jogo começamos jogando ali no banco, né? E aí na segunda partida, nós entramos na partida, na verdade, naquele dia. E na segunda partida nós 4 já éramos titular. Eu lembro que o Eustáquio até brigava com a gente, ele falou sempre pra você ver, né? Os 4 jogando aqui poderiam ter ganhado em Montes Claros. E aí fomos vice-campeão do torneio. E aí voltamos para Montes Claros. Quando nós voltamos já com o convite de fazer parte do time do MCTC, que foi pra gente uma alegria, né? Porque naquela época todo menino, toda criança queria já fazer parte do grupo do MCTC, que era um grupo vitorioso, né? E eu não fui diferente disso. Quando me chamaram, na hora eu fui, né? O torneio que mais me marcou, eu acho que foi na era da TV Grande Minas ainda, né? A nossa equipe era toda juvenil, mas já jogava adulto já para ter uma experiência já para o Campeonato Mineiro. E naquela época, a equipe da Nestlé era a equipe a ser batida, né? E aí, num belo dia, numa semifinal, se eu não me engano, nós nos encontramos. E aí, já aquele calafrio, né? Aquele frio na barriga, já começava antes do jogo. E aí, do outro lado, né? Nada mais, nada menos que Toia, Getúlio, Batatinha, Chapa, Ike, Parrela, entre outros. Bem, nesse dia nós jogamos muito, né? Entrava um e saía o outro e continuava a mesma movimentação e conseguimos vencê-los. Nesse dia foi só festa. Não, vencemos a Nestlé, aquela coisa toda e saímos. Eu lembro que eu saí com o Marco Antônio no dia, a gente foi pro lanche, comemorava e não parava de falar sobre isso. Na semana, fui só na cidade, só falava sobre isso, né? Então ali começou a aparecer a família MCTC, né? Eu acho que dali foi que alavancou para que a gente chegasse onde a gente chegou. Não, aquele dia inesquecível. Eu acredito que para todos que passaram, né, pelo MCTC e que tiveram a oportunidade de jogar essa partida, vão se lembrar e sabem quanto essa partida foi especial para o nosso crescimento. Por que não fui um jogador profissional? Então, naquela época, né, na minha época do futebol, né, falando aqui do futebol de campo, era muito mais difícil do que é hoje, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande para ter oportunidade, pelo menos para fazer um teste em algumas equipes. Então, se a gente quisesse mesmo, né, tentar a sorte, né, de um jeito, a gente teria que fazer tudo isso do bolso da gente. Eu até tive algumas oportunidades, né? Uma primeira delas eu fui ao Corinthians, né? Eu saí daqui com uma carta de apresentação que era do Atlético, né, do Ademar Bicário, e consegui, né, fazer a inscrição para fazer essa peneira lá. Fiz o teste no primeiro dia, passei, aí no segundo dia nós fizemos um jogo contra o time, né, da minha categoria lá, dentro do Parque São Jorge, e fomos até bem. E dessa turma que estava lá, eles chamaram 3, eu estava entre esses 3. E aí conversaram com a gente, falou que a equipe estava fechada, mas que no próximo ano iria ligar para a gente voltar a treinar com a equipe. Estou esperando até hoje, quem sabe, né? Amanhã eu chamei. E aí tive outras oportunidades, como fiz uma peneira aqui em Montes Claros mesmo, com se eu não me engano, esqueci o nome agora, Getúlio. Foi o Getúlio, né, que era um ex-jogador do Galo, fez uma peneira aqui em Montes Claros. E nessa peneira eu acabei passando, assim como outros atletas aqui de Montes Claros, que foi Rondinelli, Edson, Reinaldo, Cabeção, Clebinho, do Novo Delfino, Edson, né, a gente chamava de Lelé, hoje trabalha no Corpo de Bombeiro, e também fomos para o Atlético, ficamos um tempo lá, só que eu gostava de jogar de meio de campo na época, e eu tinha feito o teste aqui, mais por oportunidade do momento, e eu entrei, faltou um centroavante, eu entrei, nesse dia eu consegui jogar e fiz alguns gols, e fui para lá, né, a gente treinava na Vila Olímpica,
e de centroavante, mas eu não conseguia acertar, porque não era a minha posição, né? E aí fiquei lá por algum período e resolvi vir embora, não tava desgostoso mesmo. E aí eu lembro que no dia de vir embora, eu vim embora com o Lelé, ele também desistiu e a gente veio embora junto. E o futsal tá na minha vida mesmo, e ele, na rodoviária voltando para Montes Claros, eu encontrei com o Eustáquio Saraiva. E falou comigo que eles estavam montando a equipe de novo, futsal, para o Mineiro. Então, retornando a Montes Claros, eu ainda tentei mais alguma vez, tentei ir para o Paulista de Jundiaí, fiquei lá também, uma boa equipe, aconteceu algumas coisas lá, que acabou dispensando todo mundo, e daí eu desisti, não quis mais no futebol de campo, acho que já não era mais aquilo que eu almejava, né? Até porque eu não tive uma base de futebol de campo. E aí, passando isso agora para o salão, eu acho que o salão, o futebol de salão, foi onde essa oportunidade ela foi mais visível, mais palpável, né? Porque eu não falo isso individual, eu falo no coletivo, né? Porque a nossa equipe acabou criando um conjunto muito grande e a gente acabou sendo o espelho de Montes Claros na época no futsal. Eu acho que faltou um pouco, foi assim, como eu estava conversando há poucos dias com o Marcelo Fernandes, né? O Marcelinho, que é um excelente craque, esse realmente, né, teria tido a oportunidade no time profissional, porque é um excelente jogador. E acho que faltou, foi assim, a gente tinha o produto, tinha quem comandava esse produto ali dentro, que era um produto muito bom, mas a gente não tinha uma pessoa por fora para vender esse produto, né? Para falar assim, não, vocês a partir de hoje, vocês vão só treinar, vão receber por isso, vão ter todo o apoio para isso aqui. Então não esquece tudo, vão preocupar só com o futsal. Eu acho que se naquele momento a gente tivesse esse apoio, eu acho que a gente teria uma equipe principal, uma equipe profissional de futsal aqui em Montes Claros. Mas infelizmente não aconteceu. Então, assim, o meu pensamento foi esse, as oportunidades. No futebol de campo, a dificuldade que tinha naquela época, e no futsal, a oportunidade de ter alguém para comandar, né? Ter alguém por fora para investir nos atletas de Montes Claros. Sim, naquela época muitas portas se abriram para a gente. Não só para mim, né? Para outros atletas também de futsal. E eu fui para Palimões por indicação de um grande amigo, né? O Edson Tinga. E lá, nesse ano, nós montamos uma equipe que chegamos à final da Copa InterTV, perdemos a final para a Praça Esporte, né? Não tinha jeito, né? Já lá estava a seleção mesmo. E aí, no ano seguinte, nós fizemos uma parceria, né? Eu fui até o intermédio dessa parceria, que começou com o professor PC, né? O Paulo César, que dava aula na FUNORTE, e montamos a equipe Palimontes MCTC FUNORTE, onde conseguimos ser campeões de várias competições e montamos uma equipe vencedora realmente. Eu até guardo uma lembrancinha aqui, ó, que foi da Copa InterTV, né, que nós vencemos, galera toda aí, o ginásio do César lotado, né, que sempre era assim, de saudade, né, a gente precisa de ter campeonatos assim em Montes Claros, né, com quadras mais centralizadas, né, para que as pessoas possam realmente voltar a prestigiar o esporte. E essa equipe foi vencedora, né, nesse ano aqui nós vencemos a grande equipe de Salinas, né, que era uma equipe que era montada, selecionada, né, eles procuravam jogadores ao redor de Minas, inclusive até no Rio de Janeiro eles trouxeram alguns jogadores para jogar na equipe de Salinas, e esse ano nós vencemos a equipe de Salinas. E essa equipe aqui trouxe muitas alegrias para Palimontes, né, eu tenho guardo também essa camisa aqui, essa camisa de treino aqui, nossa, né, guarda aqui debaixo de 7 chaves. A mulher pede até para jogar essas camisas velhas fora, mas eu não jogo não, tá guardado aqui comigo. E eu sou muito grato, né, a pessoa do seu Laércio, uma excelente pessoa, do Cássio, do Alessandro, e Dona Leda, que era uma grande incentivadora do futsal, né, do esporte, né, naquela época. Então, muito obrigado, viu, a todos os Palimontes. Falar desse jogo tão importante, né, esse jogo que marcou a história do futsal de Montes Claros, que marcou a minha história, a história dos meus companheiros. E eu me lembro que eles chegaram na cidade, se eu não me engano, uma semana antes, né, do jogo, fizeram reconhecimento de quadra, fizeram uma parte da preparação física toda lá na Praça de Esportes, e a gente até de vez em quando encontrava com eles lá na sua preparação, e aquele aparato todo, preparador físico, aquela coisa toda, que às vezes deixava a gente até meio receioso, assim, né, com esse tal jogo.
Mas a gente era diferente, né? A gente trabalhava, né, durante o dia e fazia essa parte de treinamento somente à noite. E nessa mesma época a gente disputava a Copa InterTV de futsal, que a competição já estava no seu início. Eu lembro que no primeiro jogo nós jogamos contra a equipe do Cone Aviamentos, né? E fomos para o jogo, chegando lá, deparamos com toda a equipe do Galo na arquibancada, já esperando para assistir o nosso jogo. E aí, imagina, né? Os caras lá na arquibancada para assistir o nosso jogo e já começamos um jogo muito apreensivo, aquela coisa toda, um jogo muito difícil. Zolinha nesse dia cismou de jogar o que ele sabia e muito mais, né? Dando um trabalho enorme para a gente, mas conseguimos vencer a partida e aí começaram os falatórios, né? Como é que uma equipe que quer jogar o Campeonato Mineiro, que vai jogar contra o Galo, tem dificuldade para vencer uma equipe amadora, aquela coisa toda, né? E a gente até isso abalou até um pouco a gente também para o dia do jogo. E aí chegando, né, o tão esperado jogo, né, nossa equipe teve um posicionamento legal no início, mas acabamos de encontrar uma dificuldade, uma nova forma de jogar futsal, na época que era o goleiro linha, né? O Rogério saía tocando a bola, ia até a nossa área e voltava, e a gente não encontrava forma de marcar isso, né? De marcar esse tipo de jogada, né? E aí tivemos uma dificuldade enorme no jogo, até brinco com meus amigos que foi a goleada mais feliz que eu levei na minha vida, né? Que vai ficar para a história mesmo, não tem jeito, né? Uma equipe com Falcão, Lenísio, Saad, Cacau, que quase não é nosso amigo Chula, ia de um lado e do outro, aquela coisa toda, aquela correria. E era muito diferente, realmente. A gente estava, né, na transição do juvenil para a categoria principal, né? Não tinha como mesmo a gente bater de frente com aquela equipe que era campeão mundial, ali era a base da seleção brasileira. Mas para mim e para todos, né, os meus colegas, foi muito especial esse dia, né? E que foi inesquecível, né? Não só para mim, mas para Montes Claros, né? E aí temos lembranças muito boas. Depois disso aí, a nossa equipe começou a alavancar, começamos a aprender a jogar realmente o futsal, né, de alto nível, e fomos até a semifinal do Campeonato Mineiro do Interior, né, onde nós não conseguimos vencer a equipe do Manchester lá, né, nós vencemos eles aqui por 4-1, e lá nós não conseguimos vencê-los e saímos fora da competição. Mas essa equipe, depois desse jogo, depois dessa alegria que foi esse jogo de futsal do Galo em Montes Claros, nós acabamos sendo mais vistos, né, pelo interior aqui, por todas as equipes que tinham aqui pela região. E aí foi a alavancada da equipe principal já para o Campeonato Mineiro desse ano. Melhor goleiro com quem eu joguei é difícil, né? Assim, os que mais se destacaram, assim, na minha época, era o Bruno, né, que a gente começou junto na Praça Esporte, e o Tupã também, um excelente goleiro de Francisco Sá. Mas não vou fazer muito rodeio, que Bruno, né, por ter começado comigo, por ser um amigo que o futsal me deu, né, um irmãozão, um grande companheiro, né, e a sua habilidade dentro das quadras, né, era incontestável. Eu lembro de um jogo em Uberlândia que o cara acertou um chute e muito forte, rápido, e ele ficou sem reação. E a única reação que ele teve foi colocar a cabeça. E o cara chutou, só baixou a cabeça e defendeu o chute com a cabeça. E isso para mim foi demais, sabe? Interessante, porque ele tinha rapado a cabeça, estava só com um tochinho de cabelo assim, ó, e ele abaixou e fez essa defesa. O povo ficou até meio besta, né? O pessoal que estava assistindo o jogo naquele dia. E isso era uma das coisas que ele fazia, né? Sem contar o passe, né? O passe dele era excelente. E como a gente já tinha aquele convívio junto, ele já sabia onde eu estava na quadra, eu já sabia de que forma ele ia fazer esse passe, onde ele ia fazer esse passe. E aí a gente acabou, né, dando muito certo, né? Desde a categoria infantil até chegar ao adulto. Um fato marcante, Rubens, eu tenho, sim. Eu até brinco, né, que acho que Deus tinha um propósito na minha vida desde aquela época, né, porque eu lembro que a gente estava na final do Campeonato Mineiro na cidade de Araguari, e eu, na saída de um contra-ataque, com a bola, eu tomei um tranco nas costas, e eu caí na quadra, né, e quando eu caí na quadra,
eles roubaram a bola e vieram já também no contra-ataque. E Gezinho me gritava, volta, 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 aquela coisa, eu não conseguia sair do chão. Eu lembro que eles até marcaram o gol. E aí o Gezinho caiu em cima de mim, né? Não voltou, aquela coisa, porque você não voltou, tinha que ter voltado na marcação, aquela coisa toda. E eu lá no chão sem conseguir sair. Foi aí que eles perceberam que eu, ao cair ao chão, ela estava corrida e essa tábua ela lascou. E ela entrou no meu short, né? Eu tive só um arranhado na perna assim, e ela saiu do outro lado me prendendo no chão. E aí conseguiram levantar lá um pouco essa lasca, eu consegui sair, eles fizeram um isolamento nas pontas lá e continuou o jogo. Por minha sorte, ainda consegui empatar o jogo e ainda brinquei, né? Com o rasgo que ficou no short na época, porque o sinal ficou muito grande. E nesse mesmo campeonato, né, nossa equipe tinha sido campeã mineira, né? Mas como a prefeitura não havia pago a federação, né, a gente acabou perdendo o título. Mas o que mais me marcou nessa competição não foi isso, foi esse fato de eu ter caído no chão, né, da lasca lá, porque ao passar dos anos, isso aconteceu de novo com um jogador, se eu não me engano era o Robson, jogador do Deportivo, ele jogava contra o Palmeiras, acho que se não me engano de Jundiaí, na Copa Guarapuava. Ele também, na quadra, no contra-ataque, ele deu um carrinho, e a quadra, e a tábua veio a lascar de novo, e aí entrou na coxa dele, né, e ele veio a óbito depois, né, deu uma hemorragia nele, ele veio a óbito. Eu lembro que Gezinho me ligou, algumas pessoas que estavam naquele momento lá, daquela final, falando comigo, né, do que tinha acontecido, que era parecido com o que tinha acontecido comigo. Chega até a arrepiar quando falo desse momento. Então eu falo, né, que Deus realmente tinha algum propósito na minha vida, né, não deixou que nada acontecesse comigo naquele dia, né? E hoje eu estou aqui para contar essa história. E desde já eu queria agradecer, né, a oportunidade de poder falar, né, da minha história, do meu momento no futsal. Queria agradecer você, Rubem, queria agradecer a TV, né, por esse momento e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, viu, Marcos? Sucesso para você, sua vida. É um cara sensacional e merece sucesso. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.